A Serasa realiza até 1º de abril mais um feirão Limpa Nome para consumidores quitarem dívidas em atraso. Dados mais recentes mostram que o Brasil encerrou 2025 com um recorde de 81 milhões e 200 mil pessoas inadimplentes, o que equivale a praticamente metade da população adulta do país. Nesta edição, a iniciativa conta com a participação de mais de 2.200 empresas que oferecem descontos nas negociações, incluindo bancos, financeiras, operadoras de telefonia, varejistas, empresas de energia, universidades e cooperativas de crédito. Durante o feirão, as empresas participantes vão oferecer condições especiais para o consumidor quitar a dívida, com descontos que podem chegar a 99% e parcelamento facilitado, com opções de pagamento por boleto, Pix ou cartão de crédito. Em alguns casos, dá para limpar o nome na hora ao pagar a dívida via Pix. Quem se interessar pode procurar os canais oficiais da Serasa, como site e aplicativo, para realizar as negociações. Também dá para renegociar os débitos presencialmente em mais de 7 mil agências dos Correios em todo o Brasil. Da Rádio 2, Milena Abreu. Aprovado um novo tratamento para a fenilcetonúria. A doença é de origem genética e provocada pela deficiência da enzima fenilalanina. A enfermidade é diagnosticada por meio do teste do pezinho. O exame é oferecido pelo Sistema Único de Saúde. A doença causa atraso no desenvolvimento neuropsicomotor, deficiência intelectual grave, microcefalia e convulsões, entre outros sintomas. De acordo com a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a fenilalanina é um aminoácido essencial para o organismo, mas o controle dela deve ser rigoroso. O medicamento aprovado pela Anvisa é indicado para pacientes pediátricos e adultos, já que o controle deve ser iniciado no primeiro mês de vida e mantido durante toda a vida do paciente. Segundo o Ministério da Saúde, a fenilcetonúria é detectada em apenas 1 de cada 15 mil a 17 mil nascimentos no Brasil. Da Rádio 2, Fabiola Altran. O rendimento domiciliar per capita no Brasil atingiu a marca de R$ 2.316 em 2025. Segundo os dados oficiais divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, esse é o valor referente à média da soma de todos os rendimentos dos moradores de uma residência, dividida pelo número de pessoas que vivem no local. Entram na conta do IBGE diferentes fontes de renda, que vão desde salários e aposentadorias até rendimentos de aluguéis e programas de transferência de renda do governo federal. O valor registrado no ano passado representa um avanço em relação a 2024, quando a renda média dos residentes do país ficou em R$ 2.069. Foi maior também na comparação com os anos anteriores. R$ 1.893 em 2023 e R$ 1.625 em 2022. Essa comparação é importante porque ajuda a medir a capacidade de consumo e o bem-estar das famílias em todo o território nacional. Por falar em território nacional, os dados apresentados pelo Instituto mostram variações significativas entre as regiões do país. De modo geral, 9 estados e o Distrito Federal superaram o rendimento médio nacional, sendo que o Distrito Federal é a unidade da federação com a maior renda domiciliar per capita, R$ 4.538. Depois aparece São Paulo com R$ 2.956 e Rio Grande do Sul com R$ 2.839. Os outros estados que registraram valores acima da média nacional em 2025, ou seja, renda domiciliar por pessoa superior a R$ 2.316, são Santa Catarina, Rio de Janeiro, Paraná, Mato Grosso do Sul, Goiás, Minas Gerais e Mato Grosso. Da Rádio 2, Milena Abreu. A 6ª Conferência Nacional das Cidades, realizada em Brasília, no Distrito Federal, entre os dias 24 e 27 de fevereiro, aprovou o documento que atualiza as diretrizes da Política Nacional de Desenvolvimento Urbano, a PNDU. Esse material vai orientar as políticas públicas voltadas para a gestão das cidades nos próximos anos. Segundo o Ministério das Cidades, cerca de 2.000 delegados de todas as regiões do país participaram da homologação do caderno
caderno de propostas. Das 249 contribuições apresentadas, 90% foram aprovadas. Entre os principais eixos estão a habitação, saneamento, mobilidade urbana, regularização fundiária, sustentabilidade e clima. O texto final reúne sugestões das etapas municipais e estaduais, além das salas temáticas, espaços de discussão de propostas setoriais para enfrentar os principais desafios das cidades brasileiras, realizadas durante o evento. Ao discursar na conferência, o ministro das Cidades, Jader Filho, destacou a importância de investir em prevenção diante das tragédias climáticas recentes em Minas Gerais. Abre aspas, para tornar nossas cidades mais resilientes, adaptadas e preparadas para os eventos climáticos, temos que colocar recursos. O que está acontecendo agora em Juiz de Fora e Ubá mostra que precisamos ter pressa com prevenção. Fecha aspas. Na mesma ocasião, também foram anunciadas as entidades que assumem a nova gestão do Conselho das Cidades, criado em 2004 e responsável por acompanhar e propor diretrizes para a PNDU. Para consultar o documento, basta acessar gov.br/cidades. Reportagem Maria Clara Abreu. Choperia e restaurante Chapa Quente. Mais que um lugar para comer, um espaço para viver bons momentos. Na praça de alimentação do Friburgo Shopping, de segunda a segunda, o sabor ganha destaque. Petiscos preparados com carinho, pratos à la carte feitos na hora, comida quilo com qualidade e o chopp sempre gelado. Entrega em domicílio e atendimento para empresas. WhatsApp 229 9820 5534. Chapa Quente. Tradição, sabor e convivência à mesa. As próximas eleições vão contar com mais de 1 milhão de brasileiros e brasileiras que entraram para o grupo de eleitores aptos a votar. Segundo o Tribunal Superior Eleitoral, o número total de pessoas com títulos regularizados passou de 154 milhões e 290 mil em maio de 2025 para 155 milhões e 380 mil em dezembro. O crescimento reflete tanto a entrada de novos eleitores quanto a regularização de títulos cancelados. A secretária de Eleições do TRE, Tribunal Regional Eleitoral, Lorena Moraes, destaca a importância de estar com o título eleitoral regularizado. Se não estiver regular, o eleitor não vota. Isso não significa dizer que ele não pode ter uma ou duas ausências, eleições em que ele não votou e não justificou. Mas se ele deixou de votar em 3 eleições consecutivas, ou se, por exemplo, ele deixou de fazer a biometria quando ela era obrigatória no seu município, esse eleitor está com o título cancelado e, portanto, inapto ao voto. O prazo para regularização é o mesmo do alistamento eleitoral, 6 de maio. Quem tem o título eleitoral cancelado e não busca regularização está sujeito a vários problemas, como explica Lorena Moraes, do TRE. Ele não conseguirá emitir o que nós chamamos de certidão de quitação eleitoral, aquele documento que comprova que o eleitor está em dia com suas obrigações eleitorais, e ele é um documento exigido para a prática de várias atividades do dia a dia de qualquer cidadão ou cidadã. Por exemplo, contrair empréstimos públicos em instituições bancárias oficiais ou subsidiadas por orçamento público, a matrícula em instituição pública de ensino, emissão ou renovação de passaporte. É muito fácil regularizar o documento. O eleitor pode fazer isso tanto de forma presencial quanto online. Da Rádio Universitária FM, Fortaleza, Márcia Vieira, para a Rádio Nacional de Brasília. Alugar uma sala ou um conjunto comercial ficou mais caro no começo de 2026. De acordo com o índice FIPE-ZAP da FGV, o custo de locação de imóvel comercial de até 200 metros quadrados registrou um salto de 1,34% em janeiro, na comparação com dezembro. Foi a maior variação mensal para o segmento desde abril de 2012, superando com folga os principais indicadores de inflação do período, como o IPCA
e o IGPM, que avançaram 0,33% e 0,41%, respectivamente, no mesmo período. O movimento mensal consolida uma tendência de aceleração. No acumulado de 12 meses, para se ter uma ideia, o preço médio de locação de imóvel comercial no Brasil encareceu praticamente 10%. Falando em valores, o valor médio de salas e conjuntos comerciais com até 200 metros quadrados ficou em R$ 50,65 por metro quadrado em janeiro. Análise por unidade da Federação mostra que o estado de São Paulo é o que tem os maiores preços, com um metro quadrado para locação comercial custando em média R$ 59,59. Depois aparece em Rio de Janeiro, onde o custo ficou em R$ 51,39 por metro quadrado no primeiro mês do ano, e Florianópolis, com custo médio por metro quadrado de R$ 50,96. Destaque também para os preços registrados em Salvador, Niterói, Brasília e Curitiba, todos acima de R$ 40 o metro quadrado. Da Rádio 2, Milena Abreu. O medo de estupro entre as brasileiras continua crescendo. Em 2020, 78% das entrevistadas diziam ter muito medo de sofrer violência sexual. Esse índice subiu para 80% em 2022 e chegou agora em 2025 a 82%. Os dados assustadores estão em levantamento conjunto dos institutos Locomotiva, que se dedica a pesquisas estratégicas, e Patrícia Galvão, organização sem fins lucrativos, voltada para a defesa dos direitos das mulheres e o combate à violência de gênero. Os resultados apontam que, somando aquelas que sentem muito medo e as que enfrentam algum medo, o número é praticamente total. Ou seja, 97% das mulheres vivem com temor desse tipo de crime. Na faixa etária entre 16 e 24 anos, o medo é ainda maior. 87% das jovens ouvidas manifestaram sentir muito medo, índice que sobe para 88% entre as mulheres negras. A pesquisa também ouviu vítimas. Entre as meninas com até 13 anos, 72% revelaram que foram violentadas dentro da própria casa. Em metade dos casos, o agressor era um familiar. Entre aquelas com 14 anos ou mais, os números seguem altos. 76% foram violentadas por algum conhecido e 59% dentro de casa. A pesquisa mostra ainda que 99% dos entrevistados reconhecem que, mesmo com medo, a grande maioria das vítimas esconde o estupro por vergonha ou ameaças. Foram ouvidas 1.200 pessoas de todas as regiões do país. Da Rádio Nacional no Rio de Janeiro, Tatiana Alves. Reúna os amigos e a família e vá ao Bona Pizza. O funcionamento é de segunda a segunda até às 10 da noite. Localizado na praça de alimentação do Friburgo Shopping, o Bona Pizza oferece pizzas doces e salgadas, lanches rápidos, sucos e refrigerantes. Bona Pizza do Shopping da Praça. Telefone com WhatsApp 2523 3025. 2523 3025. A Serasa realiza até 1º de abril mais um feirão limpa-nome para consumidores quitarem dívidas em atraso. Dados mais recentes mostram que o Brasil encerrou 2025 com um recorde de 81 milhões e 200 mil pessoas inadimplentes, o que equivale a praticamente metade da população adulta do país. Nesta edição, a iniciativa conta com a participação de mais de 2.200 empresas, que oferecem descontos nas negociações, incluindo bancos, financeiras, operadoras de telefonia, varejistas, empresas de energia, universidades e cooperativas de crédito. Durante o feirão, as empresas participantes vão oferecer condições especiais
para o consumidor quitar a dívida, com descontos que podem chegar a 99% e parcelamento facilitado, com opções de pagamento por boleto, Pix ou cartão de crédito. Em alguns casos, dá para limpar o nome na hora ao pagar a dívida via Pix. Quem se interessar pode procurar os canais oficiais da Serasa, como site e aplicativo, para realizar as negociações. Também dá para renegociar os débitos presencialmente em mais de 7.000 agências dos Correios em todo o Brasil. Da Rádio 2, Milena Abreu. Aprovado um novo tratamento para fenilcetonúria. A doença é de origem genética e provocada pela deficiência da enzima fenilalanina. A enfermidade é diagnosticada por meio do teste do pezinho. O exame é oferecido pelo Sistema Único de Saúde. A doença causa atraso no desenvolvimento neuropsicomotor, deficiência intelectual grave, microcefalia e convulsões, entre outros sintomas. De acordo com a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a fenilalanina é um aminoácido essencial para o organismo, mas o controle dela deve ser rigoroso. O medicamento aprovado pela Anvisa é indicado para pacientes pediátricos e adultos, já que o controle deve ser iniciado no primeiro mês de vida e mantido durante toda a vida do paciente. Segundo o Ministério da Saúde, a fenilcetonúria é detectada em apenas 1 de cada 15.000 a 17.000 nascimentos no Brasil. Da Rádio 2, Fabiola Altran. O rendimento domiciliar per capita no Brasil atingiu a marca de R$ 2.316 em 2025. Segundo os dados oficiais divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, esse é o valor referente à média da soma de todos os rendimentos dos moradores de uma residência, dividida pelo número de pessoas que vivem no local. Entram na conta do IBGE diferentes fontes de renda, que vão desde salários e aposentadorias até rendimentos de aluguéis e programas de transferência de renda do governo federal. O valor registrado no ano passado representa um avanço em relação a 2024, quando a renda média dos residentes do país ficou em R$ 2.069. Foi maior também na comparação com os anos anteriores. R$ 1.893 em 2023 e R$ 1.625 em 2022. Essa comparação é importante porque ajuda a medir a capacidade de consumo e o bem-estar das famílias em todo o território nacional. Por falar em território nacional, os dados apresentados pelo Instituto mostram variações significativas entre as regiões do país. De modo geral, 9 estados e o Distrito Federal superaram o rendimento médio nacional, sendo que o Distrito Federal é a unidade da federação com a maior renda domiciliar per capita, R$ 4.538. Depois aparece São Paulo com R$ 2.956 e Rio Grande do Sul com R$ 2.839. Os outros estados que registraram valores acima da média nacional em 2025, ou seja, renda domiciliar por pessoa superior a R$ 2.316, são Santa Catarina, Rio de Janeiro, Paraná, Mato Grosso do Sul, Goiás, Minas Gerais e Mato Grosso. Da Rádio 2, Milena Abreu. A 6ª Conferência Nacional das Cidades, realizada em Brasília, no Distrito Federal, entre os dias 24 e 27 de fevereiro, aprovou o documento que atualiza as diretrizes da Política Nacional de Desenvolvimento Urbano, a PNDU. Esse material vai orientar as políticas públicas voltadas para a gestão das cidades nos próximos anos. Segundo o Ministério das Cidades, cerca de 2.000 delegados de todas as regiões do país participaram da homologação do caderno de propostas. Das 249 contribuições apresentadas, 90% foram aprovadas. Entre os principais eixos estão a habitação, saneamento, mobilidade urbana, regularização fundiária, sustentabilidade e clima. O texto final reúne sugestões das etapas municipais e estaduais, além das salas temáticas, espaços de discussão de propostas setoriais para enfrentar os principais desafios das cidades brasileiras, realizar
realizadas durante o evento. Ao discursar na conferência, o ministro das Cidades, Jader Filho, destacou a importância de investir em prevenção diante das tragédias climáticas recentes em Minas Gerais. Abre aspas, para tornar nossas cidades mais resilientes, adaptadas e preparadas para os eventos climáticos, temos que colocar recursos. O que está acontecendo agora em Juiz de Fora e Ubá mostra que precisamos ter pressa com prevenção. Fecha aspas. Na mesma ocasião, também foram anunciadas as entidades que assumem a nova gestão do Conselho das Cidades, criado em 2004 e responsável por acompanhar e propor diretrizes para a PNDU. Para consultar o documento, basta acessar gov.br/cidades. Reportagem Maria Clara Abreu. Choperia e restaurante Chapa Quente. Mais que um lugar para comer, um espaço para viver bons momentos. Na praça de alimentação do Friburgo Shopping, de segunda a segunda, o sabor ganha destaque. Petiscos preparados com carinho, pratos à la carte feitos na hora, comida quilo com qualidade e o chopp sempre gelado. Entrega em domicílio e atendimento para empresas. WhatsApp 229 9820 5534. Chapa Quente. Tradição, sabor e convivência à mesa.